Fala pessoal, tudo bom? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um curso gravado especificamente para a nossa comunidade aqui do Claquete Digital. Antes da gente começar a entrar no conteúdo, deixa eu explicar para vocês um pouquinho do que se trata, para que você tenha uma noção de como aproveitar melhor o conteúdo desse curso aqui, tá? Este curso, Os Segredos do Método Stanislavski, ele é mais voltado para atores e diretores, tá? Ou seja, a gente vai abordar aqui conceitos e ferramentas para trabalhar melhor a performance dos atores num projeto. A gente sabe que o foco do Claquete é muito mais publicidade, tá? Mas essas técnicas e ferramentas que a gente vai discutir, elas se prestam muito bem para publicidade, mas também para cinema, televisão, teatro, tá? Então você que é ator ou diretor, você vai aproveitar demais isso, independente da mídia em que você vai expor e colocar o teu trabalho. Agora, uma coisa importante para você que faz parte da comunidade do Claquete Digital. Embora o foco aqui seja a atuação, eu sempre sugiro e recomendo fortemente que, independente da área profissional que você escolha, eu recomendo que você assista, tá? Ou seja, não importa se você está mais focado agora em produção, em direção de arte, em direção de fotografia, por exemplo, ou em edição, a gente tem que lembrar que seja na publicidade, seja no cinema, na televisão ou no teatro, nós somos todos contadores de histórias, né? Então, mesmo que eu seja, por exemplo, o produtor de um projeto, o resultado final desse projeto vai ser uma história que eu estou contando. Mesmo que seja publicidade, algo que eu faça para vender isso aqui, tem uma história, né? Então, quanto mais eu compreender os aspectos, né, esses building blocks, esses componentes que vão erguer, sustentar a minha história, isso vai me melhorar como profissional. Então, e vice-versa, o oposto também se aplica, né? E eu falo com propriedade porque eu também atuo em diversas áreas no audiovisual. Embora meu foco seja a atuação, eu também sou diretor, também sou produtor, roteirista. E quanto mais eu conheço das outras áreas, mais aquela minha área específica também se beneficia, né? Então, como ator, é bom eu entender um pouco de fotografia. O fotógrafo também tem que entender um pouco da atuação. Então, por que eu estou falando isso? Eu só quero explicar para vocês que, embora seja um curso específico e voltado para técnicas de performance, de atuação e de direção, eu convido todos vocês, independente da área específica a qual você se dedica mais, convido todos vocês a assistirem com carinho esse curso aqui, todos os módulos. Agora, um alerta para você aproveitar bastante, tá? Esse primeiro curso, depois a gente vai fazer outros, tá? Abordando esse assunto, porque é um assunto que dá para a gente falar muito, tá? Dá para fazer curso de anos e anos e anos falando sobre direção de atores e atuação, tá? Nesse primeiro momento, eu vou explicar evidentemente o que é essa tal técnica do Stanislavski, esse tal método, sistema, tá? É um sistema extremamente complexo. Então, nesse primeiro curso, a nossa abordagem aqui vai ser um pouco mais conceitual e teórica para que você entenda esse universo todo que é o método, né, o sistema do Stanislavski. Ah, quer dizer então que você não vai fazer nada, não vai aprender a fazer? Vai sim, tá? Por isso que eu falei que era um alerta. O que eu quero dizer com isso? Se você é um ator ou diretor que já tem experiência, você já tem uma bagagem, o simples fato de eu apresentar para você alguns conceitos, né, alguns elementos, né, desse sistema, desse método, já vai ser o suficiente para você, na hora, girar aquela chavezinha e saber o que você pode fazer para ajustar, para adaptar ou para testar no teu trabalho amanhã mesmo, né? Porque você já tem muita bagagem. Então, às vezes, eu falo uma coisinha aqui, ainda que seja teórica, você, na hora, já conecta os pontos e fala, ah, entendi, então aquilo que o Tristan está falando, se eu fizer esse ajuste aqui na minha maneira de performar, eu já consigo encontrar esse caminho, tá? Então, embora seja mais teórico nesse primeiro momento, você que já tem uma bagagem já vai ser capaz de traduzir isso, eu te garanto, para aspectos práticos. Caso você esteja começando agora, se você é um pouco mais iniciante, talvez você tenha um pouco de dificuldade de traduzir para a prática algum desses elementos. Eu tenho certeza absoluta que você vai entender tudo. Tudo vai fazer sentido para você. Mas se você não tem muita bagagem, talvez você fique se perguntando,
Tá, eu entendi. Tudo faz sentido. Mas como que eu coloco isso na prática? Aí vem o próximo curso, tá? No próximo curso, então tem esse curso aqui, O Segredo do Método Stanislavski, e depois vai ter um outro curso que a gente vai gravar para a comunidade do Claquete com aplicações práticas, mas às vezes você fica ansioso e quer ir direto para o outro. Não faça isso, tá? Os cursos aqui, eles têm uma lógica de progresso. Eles são até quase que condicionais. O que eu quero dizer com isso? Se você não assistir esse daqui, se atropelar, você falar, é teoria, eu quero ir logo para a prática, e vai logo para a prática, quando você chegar lá, talvez as coisas não façam tanto sentido como elas deveriam fazer, e talvez o teu aproveitamento seja menor. Para te dar um exemplo aqui bem simples, tá? Pensa que você quer aprender a lutar boxe, por exemplo, né? Mesmo no boxe, você acha que é só prática, que não tem uma parte teórica? Claro que tem uma teoria, você tem que entender uma coisa antes, daí você pratica. Ou seja, o teu professor não vai mandar você subir direto para o ringue, né, teu instrutor de boxe. Ele primeiro vai te explicar, olha, tem uma postura, tem uma posição que você faz, a posição de guarda. Aí ele te explica, essa posição aqui é para você primeiro se proteger, se defender, e também para facilitar os seus ataques. Perceba que ele está te explicando. Se você não tem essa explicação, quando você sobe no ringue, você não vai levantar a posição de guarda e não vai fazer aquilo de modo correto. Então percebe que até no boxe tem essa teoria. Se eu te jogo no ringue direto, você vai tomar pedrada e vai cair. Se o professor te explica, faz essa posição, movimenta para cá para se esquivar, para desviar de um golpe, você tem uma compreensão teórica, a partir dessa compreensão você evolui para a parte prática. Então, uma coisa está casada com a outra. Então, não é que a nossa teoria aqui vai ser aquela teoria infinita que você fala e depois não tem aplicabilidade prática. Não, pelo contrário. Eu gosto, inclusive, de chamar isso de teoria funcional. Ou seja, é o mínimo que você precisa para compreender o que você faz. Tá? É como se fosse um embasamento, tá? Essa parte teórica. Então, esse nosso primeiro curso, Os Segredos do Método Stanislavski, a gente vai discutir esse embasamento, tá? Você vai entender o que é e até onde você pode e deve chegar como ator e como diretor. Tudo vai fazer sentido. Você vai falar assim, agora eu entendi. Tá? Se você já é avançado, talvez só isso já baste. E aí, para você que está começando agora, muitos na comunidade do Claquete ainda são mais iniciantes. Aí você vai assistir esse, tudo vai fazer sentido, você vai entender tudo. E aí você vai para o próximo curso, que aí no outro curso eu vou te cutucar e te provocar para que você pratique algumas coisas, tá? Então isso é para que você saiba, entenda o que a gente vai fazer aqui nos módulos seguintes do Segredo do Método, tá? E logo eu vou explicar o que é esse método, por que a gente escolheu esse método, né? Tem tantas ferramentas para atores, diretores, mas por que o método Stanislavski, não outros, tá bom? E para concluir essa pequena introdução, né, antes da gente mergulhar direto no nosso conteúdo dos próximos módulos, eu só queria rapidamente me apresentar para vocês. Como isso daqui é um curso online, à distância, eu não quero ficar muito tempo assim me apresentando, porque, gente, hoje em dia com chat GPT, Google, inteligência artificial, você consegue puxar toda a minha ficha e minha capivara em 2 segundos na internet, se você quiser, tá? Mas ainda assim, como educação, vou me apresentar brevemente, até porque a internet nos bombardeia com tanta informação, é bom que você saiba verificar a procedência dos instrutores que estão te transmitindo informação, né? Porque hoje em dia é difícil separar o joio do trigo na internet. Bom, meu nome é Tristan, como vocês já sabem, tá? Eu trabalho como ator desde os 7 anos de idade, então é uma vida inteira que eu tenho trabalhado como ator. Eu comecei como ator em televisão, fazendo um programa que infelizmente não existe mais, que é o Rá-Tim-Bum, que participou assim da vida e da infância de muita gente, tá? Mas ouvi até dizer aí que iam refazer alguma coisa do Rá-Tim-Bum, tomara, tô aqui torcendo. Então eu fazia o Rá-Tim-Bum e aqueles episódios do Senta, que lá vem a história, se é que você lembra, tá? Mas a galera que tem mais de, acho que 20 e poucos anos, acredito eu, quase todo mundo lembra, isso marcou época, né? De lá pra cá eu nunca parei. Em cinema, que é minha grande paixão, eu tenho mais de 10 filmes de longa-metragem.
lançados e premiados no mundo todo. Tá? Aqui no Brasil, se eu for destacar alguns, tenho muito orgulho de ter participado do Tropa de Elite 2, né, que entrou para a história do cinema nacional como a maior bilheteria de todos os tempos. Também o Alguém Qualquer, que foi o primeiro longa que eu fiz que chegou na shortlist do Oscar em 2016, e o Mestre da Fumaça, que é um longa muito divertido, que foi top 10 da Netflix em 2024. Ou seja, contando que a data dessa gravação é 2025, ano passado, tá? Então, se você tiver Netflix, você pode ir lá e procurar esse filme, tá? Ele também, inclusive, chegou na shortlist do Oscar, para nossa alegria e felicidade. Fiz muita peça de teatro também. Em publicidade, já perdi as contas, já fiz dezenas de projetos em publicidade. Em publicidade, geralmente, o meu foco sempre é trabalhar com os atores, desde o processo de casting e seleção de elenco, né, até a direção dos atores e a direção da performance deles durante a gravação. E também tenho muita alegria, muito orgulho de falar que vários dos projetos que eu preparei os atores, selecionei, também foram premiadíssimos no mundo todo, incluindo o Leão de Ouro, né, que é o maior prêmio da publicidade no Festival de Cannes. A minha formação acadêmica é bem extensa, não vou ficar falando muito aqui, mas toda a minha formação foi fora do Brasil. Mais da metade da minha vida eu passei fora do Brasil, então fiz faculdade na CalArts, que é California Institute of the Arts. Na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que é a maior universidade de artes do planeta hoje em dia. É onde o Tim Burton estudou, o Ed Harris estudou, Sofia Coppola, né? Depois eu fiz a minha especialização em prática e pesquisa teatral na Universidade de Harvard. E finalmente fiz o meu mestrado em cinema e televisão na SCAD, que é a Savannah College of Art and Design. Tá? Então, tenho 4 livros publicados também. Sou fundador do Instituto Stanislavski, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Então, faz aproximadamente 15 anos que eu trouxe o sistema Stanislavski para o Brasil. Tristan, já tinha. Todo mundo já fala do Stanislavski há muito tempo no Brasil. Sim, eu concordo. É que eu trouxe ele com uma versão extremamente completa, com novas traduções, uma abordagem que não havia disponível no Brasil até então. Tá? Então, isso para mim é uma grande vitória, é uma conquista. Eu falo isso sem nenhuma pretensão, falo isso com muita alegria, com muito orgulho, né? Por ser o responsável de trazer esse sistema tão completinho para cá, junto com algumas outras técnicas que eu também vou, de bônus, inserir aqui nesse curso. Então, isso é só para dar um panorama geral da minha trajetória para vocês, para pelo menos você ficar tranquilo e falar, tá bom, acho que esse cara sabe do que está falando, você pode confiar no que eu estiver falando aqui, que não estou falando groselha, tá? São informações aí, são mais de 4.000 atores treinados por mim, milhares e milhares de horas no set de gravação, testando, praticando e aplicando essas técnicas todas em mim mesmo como ator e como diretor, e também nos elencos que eu dirigi e preparei, e muita pesquisa acadêmica, né, com professores do mundo todo. Eu fiquei 1 ano em Praga, na República Tcheca, também na Escola de Cinema de Praga, justamente reformulando e dirigindo todo o departamento de atuação para cinema. Tá? E a última coisinha que eu quero compartilhar com vocês agora é por que a gente está colocando esse curso aqui no Claquete Digital. Tá? E por que o sistema do Stanislavski e não alguma outra maneira de atuar. Tá? Para fechar essa introdução, perceba que quando você vai para um set de gravação, e de novo, não importa se é um set de publicidade, um set de cinema, de televisão, geralmente os profissionais eles se comunicam no set de uma maneira muito técnica e muito assertiva, né? Então, se eu vou conversar com o meu diretor de fotografia, com o meu operador de câmera, existe um vocabulário bastante técnico. Eu vou discutir o tipo de lente que está sendo usada. É uma teleobjetiva, é uma grande angular, é uma lente normal, né? Qual é a distância focal dessa lente, quantos milímetros, qual que é a abertura de diafragma, né? Qual é o ISO. Então, são terminologias técnicas, né? Se eu converso com o diretor de arte, eu estou falando do meu leque de cores também, de saturação, de texturas. Agora, perceba que quando o assunto é atuação, os atores, muitas vezes a gente não tem esse vocabulário técnico. Então, se você já foi em sets de gravação, às vezes até sets universitários, amadores, de estudantes, você vê que é tudo muito técnico. Vou falar com o meu fotógrafo, meu operador de câmera, aí é um diálogo muito técnico aqui, né? Agora, quando eu vou falar com um ator,
eu nem sei direito como falar, né? Então eu falo, faz uma cena aí, é um pouco mais triste, sorri um pouco mais, né? Ou eu vou lá e demonstro pro ator o que ele tem que fazer. Então muitas vezes a gente fica meio numa seara perdida, né? Então por que eu tenho tanta técnica para conversar com vários profissionais e não tenho essa técnica para lapidar a performance dos atores? Você percebe que não faz sentido? Até porque, eu sou um pouco suspeito para falar isso porque eu sou ator. Entenda que o ator é a vitrine do teu trabalho, né? Ou seja, o público, a primeira coisa que o público vê e lembra, se assiste uma novela, uma campanha publicitária, é o ator que está ali fazendo, protagonizando alguma coisa. Ele é a vitrine. Então você tem que tratar a performance do ator com muito cuidado, né? Você não pode jogar isso a Deus dará, né? Deixar isso completamente largado e falar com um vocabulário subjetivo, impreciso, você entende? Então, o sistema Stanislavski é uma resposta a essa necessidade. É por isso que a gente escolheu abordar esse sistema aqui no Claquete. É uma maneira de você, como ator e como diretor, é uma maneira de você ganhar segurança ao criar e lapidar a tua performance. Não é mais o achismo, né? Eu acho que é isso, não é mais o subjetivismo. Faz uma cena, tá com pouca energia a cena. Tá... Gente, como ator, se você está dirigindo aqui, se você estivesse me dirigindo nesse curso e falasse para mim, Tristan, coloca mais energia, eu confesso que ia ficar meio perdido. Então, a Gi, por exemplo, que trabalha no Claquete, hoje ela está aqui com a gente, está aqui no estúdio. É que você não está vendo, mas ela está ali atrás da câmera. Se a Gi virasse para mim e falasse assim, Tristan, coloca mais energia. Falar, Gi, o que quer dizer mais energia? É para eu levantar um pouco mais? É para eu falar com o olho mais arregalado? É para eu falar mais alto? Você percebe, isso é muito subjetivo. E, infelizmente, quando a gente chega nessa parte de direção de atores, a gente só começa a usar essas subjetividades, esse subjetivismo, né? Mais energia, menos energia, sorri mais, é mais triste. Aí é complicado. E olha, eu tô falando como ator, eu tenho 30 anos ou mais de atuação, né, gente? Então você fala para mim, mais energia, mais isso, aquilo, eu não sei bem como é que processo uma coisa como essa. Imagina eu virar pro meu operador de câmera, falar, coloca mais energia aí no seu enquadramento. Tem o nosso amigo aqui que tá cuidando da nossa parte técnica nessa gravação. Você imagina se eu virar para ele agora, irmão, qual que é o seu nome? Guga. Se eu virar pro Guga e falar assim, Guga, eu tô vendo o enquadramento que você tá fazendo aqui, eu quero que ele fique mais vivo, com mais energia. O cara vai olhar para mim e falar assim, oi? Isso não é um feedback. Você tá me entendendo? Se eu vou falar com ele, eu vou ter que explicar. Olha, eu quero esse quadro mais aberto, mais fechado, vamos mexer um pouco nesse ISO, né? Aí ele vai falar, legal, entendi. Tá? Agora, se eu começar com subjetivismo, ele vai dar risada da minha cara. Eu vou falar, Tristan, desculpa, eu não entendo o que você tá falando. Com um ator, gente, é igualzinho. É a mesma coisa. Então, quando você pega um ator experiente, se você vai me dirigir, você começa a falar para eu ter mais energia, por exemplo, por dentro, eu não vou demonstrar isso por educação e respeito, mas por dentro eu vou estar rindo, falando assim, meu Deus, é um diretor muito inexperiente. Ele não sabe como me dirigir, porque ele está pedindo uma coisa que não é uma coisa performável, né? Não é uma coisa, não é algo prático. Então eu vou dar o meu jeitinho, vou tentar mudar alguma coisa, ou seja, eu vou me dirigir. Quando eu me deparo com um diretor assim, eu mesmo aqui me dirijo. Eu vou fazer os meus próprios ajustes, o que eu acho que faz sentido, até que ele goste, porque ele não sabe me dirigir. Entende, então, a importância de abordar esse tipo de assunto aqui? E é por isso que a gente trouxe o Stanislavski, porque o Stanislavski foi o primeiro na história, né, das artes cênicas que se propôs a avaliar e a criar um vocabulário técnico para o ator e para o diretor. Tá bom? E provavelmente, se você for avaliar de cada 10 performances maravilhosas que ganharam prêmios, que ganharam Oscar por aí na história do cinema, do audiovisual, provavelmente de cada 10, cerca de 8 foram realizadas utilizando ferramentas desse sistema Stanislavski. Então, é um método muito revolucionário. A gente geralmente costuma dividir a atuação, a história da atuação entre antes do Stanislavski e depois, de tão importante que ele é. Tá? Eu não estou aqui para dizer se é o melhor método. Não é sobre isso. O que eu posso dizer é que ele é extremamente eficaz, ele funciona. E se você gosta de atores como Marlon Brando, Al Pacino, Johnny Depp, Meryl Streep, Viola Davis e tantos outros, todos eles utilizam esse sistema. Então, se esses caras usam,
é porque coisa boa tem aqui. Né? São atores maravilhosos, que eu citei muitos outros, o falecido Heath Ledger, né? O Gary Oldman, a Kathy Bates, que aliás me deu aulas na universidade, tá? Atores maravilhosos, todos eles seguem esses preceitos do Stanislavski. É óbvio que cada um vai achando o seu próprio caminho, o seu jeitinho, vai personalizando a técnica, mas todos partem desse mesmo lugar, tá bom? Então agora, o que é, Tristan, afinal de contas, esse método do Stanislavski? O que é o sistema? É isso que a gente vai abordar no próximo módulo. Então espero que você tenha assistido até o final, curtido, me acompanhado até aqui. Então no próximo a gente entra agora com tudo no método, tá bom? Então te vejo daqui a pouquinho. Valeu, gente!